Vamos trazer informações aqui, informações que se acumulam sobre o conflito árabe-israelense, palestino-israelense. Muitas novas informações para vocês. Terceiro avião com brasileiros vindos de Israel já pousou no Brasil. Florestan Fernandes Júnior está aqui conosco para comentar essas e outras notícias também da cena brasileira. Florestan, eu tenho captado aqui no nosso público e de maneira geral, com as interlocuções que a gente trava no nosso trabalho, né, que você também trava, uma apreensão e uma decepção muito grande, né, com os articuladores de uma violência sem precedentes ali na região. Eu queria te ouvir um pouquinho sobre isso para a gente fazer o início da nossa resenha aqui. Bem-vindo, Florestan. Sempre muito bom ter você aqui junto. Bom dia, Conde. Bom dia a todos que nos acompanham nessa sexta-feira 13, né? Você sabe por que sexta-feira 13 é considerada um dia aí que a gente deve tomar cuidado ou não? Não pode ter gato preto, não pode passar embaixo da escada. Eu lembro de ter lido uma história que foi uma grande matança na Europa que se deu numa sexta-feira 13. Não sei se é essa informação que você tem. Eu também não tenho precisamente isso. Qual é a origem, meu querido Florestan? Olha, tem vários motivos, né? Um deles é de que na sexta-feira 13, né? Na data cristã, né? Na última ceia, que aconteceu numa quinta-feira, né? Jesus teria se reunido ali com seus 12 discípulos, né? Totalizando, então, 13 pessoas na refeição. Entre elas estava lá o Judas, o traidor, né? Que morreu no dia seguinte, na sexta-feira 13, né? Então, Jesus acabou morrendo no dia 13, né? No dia seguinte. Acho que é isso, não é? Não sei. Pois é, não, como toda questão de datas simbólicas e tudo mais, a gente tem várias explicações. Eu me lembro de uma na caça às bruxas, né, da Inquisição, em que foi também. Um dia de grande matança lá. Enfim, se vocês que estão nos assistindo aqui devem ter as versões também, podem colocar aqui no bate-papo, a gente vai ler com todo cuidado aqui. Florestan, então, sexta-feira 13, espero que não seja um mau presságio sobre as intenções, as más intenções, as intenções violentas do exército de Israel com relação à faixa de Gaza. Como é que você está vendo essa situação lá? Pois é, então, a reunião marcada aí, né, ontem pelo governo brasileiro, né, uma reunião do Conselho de Segurança da ONU, né, acabou dando em nada, né? Ou seja, a ONU perdeu totalmente a sua função. Aliás, foi a própria ONU, né, que numa decisão histórica que acabou criando o Estado palestino no fim da Segunda Guerra Mundial. E ali vai começar todo o problema que a gente está vivendo há décadas, né? Tem um excelente texto aí, um artigo do Reginaldo Nasser, na Carta Capital dessa semana, em que o professor da PUC mostra bem como a faixa de Gaza se transformou num grande gueto, né, a céu aberto. A partir da Palestina, né, a partilha da Palestina, né, se deu através da Resolução 181 da Assembleia Geral da ONU. Na época, os colonos judeus detinham a propriedade de 6%, Conde, das terras, e representava 30% da população, algo em torno de 600 mil habitantes. A partir da resolução, ficaram com 55% das terras, né? E os palestinos, que tinham 70% da população, pouco mais de 1.300.000 habitantes, ficaram com 45% das terras. Ficou claro aí, né, que houve uma expropriação, uma expulsão
dos palestinos. Durante a Guerra da Palestina, os palestinos foram expulsos, para você ter uma ideia, de 400 cidades e vilarejos em que eram maioria absoluta. Em 2007, Israel declarou formalmente que a faixa de Gaza era uma entidade hostil e implantou o bloqueio terrestre, marítimo e aéreo da região, que perdura até hoje, né? Ou seja, um gueto a céu aberto, né? Uma prisão a céu aberto, em que a própria ONU, né, através de um estudo em 2012, previa que essa região chegaria em 2020 como um lugar inabitável. Para você ter ideia, 97% da água na faixa de Gaza é considerada imprópria para consumo humano. 80% da população palestina que vive naquela região vive abaixo da linha da pobreza. 67% dos jovens, que são a maioria, né? E ali a maioria da população é de crianças, jovens e um grupo menor de velhos, estão desempregados, 67%. Né? A energia elétrica é controlada por Israel e de uma maneira cruel, né? Tanto que até acho que 2007 os palestinos tinham direito a ter luz ou energia elétrica durante 7 horas. Depois passou para 11 horas. Né? Ou seja, é uma maneira muito difícil você viver sem energia elétrica. Né? E você tem também os conflitos, né? Os conflitos que ocorreram nas últimas décadas, né? 6 conflitos bélicos totalmente assimétricos, o que ainda piorou ainda mais a situação. Ou seja, o povo palestino, 2 milhões e 200 mil habitantes, vivem numa região que representa mais ou menos um quarto da cidade de São Paulo. Portanto, há uma superpopulação para aquela pequena área. E aí o Israel faz um bombardeio, né, 6.000 bombas, né, explodindo na faixa de Gaza, destruíram prédios. A gente não sabe direito o tamanho dessa agressão, né, dessa situação. Falam em 1.300 mortos, mas eu não sei, esse número vai ser muito difícil da gente chegar nesse momento. Acho que a gente vai ter uma ideia mais para frente do número de mortos, porque os necrotérios já não estão dando mais, não estão tendo mais condições. Os hospitais se transformaram em necrotérios. Exatamente. E assim, as pessoas estão mortas nas ruas, estão enterrando assim, em qualquer lugar, crianças, jovens, feridos, não tem como ser atendido, estão sendo atendidos alguns na rua, né? E agora Israel fala, sai, né, da área que vocês estão, sai do norte, né? Porque nós vamos bombardear em 24 horas, né? Olha aí, né? Esse é o resultado. Como é que você vai saber quantas pessoas morreram dentro desse edifício, né? E o risco que elas estão correndo, porque você não tem energia elétrica, você tem 3 horas de energia elétrica e você fica na escuridão durante a noite, ali vendo bombas explodindo. É uma situação. É uma situação, meu querido Florestan, absolutamente inaceitável. Eu não sei como é que nós, né, estamos permitindo isso. Nós, eu digo humanidade. Como é que a humanidade está permitindo uma coisa dessa? Como é que não tem chefe de Estado com respaldo suficiente para dizer pare com isso? O governo russo, o Putin, diz que essa ação de Israel em Gaza é inaceitável e também diz que a ação de Israel na Síria também é muito grave, é uma violação grave do direito internacional, das convenções internacionais. Eu quero tentar entender, quer dizer, como é que é isso? Como é que você vê essa situação? O presidente Lula está preocupado com os brasileiros lá em Israel, sobretudo em Gaza, que é uma situação muito mais difícil.
Mas, como você disse, a reunião do Conselho de Segurança não deu em nada, né? É. Eu estou muito aflito, querido Florestan, tá me abalando essa situação. Eu acho assim, o ataque do Hamas foi de uma crueldade jamais vista, né? Uma coisa absurda. Agora, é bom lembrar que o Hamas foi, no começo, muito bem aceito pelos judeus, pelo governo de Israel, né? Porque ele achava que poderia ter uma condição melhor de enfrentamento aos palestinos através do surgimento do Hamas, que surge no começo como um, um grupo que tinha uma função de ajudar os palestinos, e os palestinos lá na faixa de Gaza reconheceram que eles ajudaram muito ali. Mas, né, em pouco tempo, o Hamas se transformou numa dor de cabeça para o governo de Israel, né? E o Hamas faz esse ataque, chama a atenção do mundo, né, por uma situação trágica que os palestinos vivem, porque eles estão ali há décadas, né, abandonados, completamente abandonados. Né? Ninguém fez nada por eles. E aí o Hamas faz aquele ataque assim, que chocou, né, pela truculência, pela violência, né, é um grupo fundamentalista, né, portanto, sempre tem essa questão do fanatismo religioso que envolve as relações naquela região. Agora, a resposta primeiro que ficou claro que Israel, que se dizia muito bem preparada para os ataques, não estava, né? E teria sido avisada pelo governo do Egito de que estava havendo uma movimentação estranha ali na faixa de Gaza, mas acho que eles não levaram em consideração. Eles que foram ocupando, né? Porque esse Netanyahu foi cada vez mais avançando no território palestino e colocando colonos, né? E foram cada vez mais reduzindo o espaço dos palestinos e deixando eles ali ilhados numa prisão, né? Porque não tem recursos, né? Dependem de ajuda externa. Enfim, o ataque do Hamas acaba tendo uma resposta violenta e quem paga é o civil. Quer dizer, quem está pagando essa conta são os civis de Israel, né, e da Palestina. Isso porque os governantes, né, do planeta assim o desejam, né, porque não, vão continuar não resolvendo, né, o que parece o problema, essa questão, e vamos continuar tendo conflitos com morte de civis e inocentes. Né? Florestan, eu queria comentar esse ultimato de Israel, né? Existe uma apreensão muito grande que Israel invada por terra a faixa de Gaza. Israel ordenou que em 24 horas todos os habitantes de Gaza fossem para o sul. É um deslocamento de mais de 1 milhão de pessoas que a ONU já destacou que é impossível de fazer. O Hamas orientou todos os palestinos para que não saiam de suas casas. Quer dizer, eu vejo o Hamas e o exército de Israel se digladiando, eles fazendo a disputa, e o povo da Palestina, que não tem nada a ver com isso, sofrendo todas as consequências. A gente está prestes a assistir um genocídio, é isso? Não, já estamos vivendo esse genocídio faz tempo, né? Faz décadas que nós estamos vendo esse genocídio, né? Porque o que fizeram com o povo da Palestina não é brincadeira, né? E agora com muito mais violência, e eu acho que como o Hamas está ali na faixa de Gaza, o governo israelense não quer nem saber, ele vai invadir, e isso é dado como certo, viu,
Conde, que eles vão invadir por terra, e aí vai ser um massacre. E como eles têm um controle da energia, certamente eles vão controlando o que eles querem impedir que o planeta fique sabendo, porque os palestinos estão incomunicáveis, incomunicáveis, não tem como se comunicar com ninguém, né? Eles estão ali, né, quase que num presídio a céu aberto, né, sujeitos a qualquer coisa, porque quem que vai ali conseguir passar as informações? As informações no começo estavam vindo com uma certa regularidade, vamos dizer assim, mas aos poucos eles estão perdendo sinal de celular, enfim, não tem energia. É uma situação realmente que é de massacre mesmo, né? É uma É uma coisa. situação que, inclusive, leva a pânico a população que não sabe se o ultimato de Israel é real, se não é, em quem acreditar, né? Quer dizer, é muito difícil, né? Eu vejo o presidente Lula, o Florestão, queria falar um pouquinho da relação Brasil com essas questões, contigo, muito, muito, muito preocupado com isso. E preocupado com a vida dos brasileiros que lá estão, tentando convencer o governo do Egito a fazer um corredor humanitário e até para pressionar, eu entendo que o envio do avião presidencial oficial ontem para Roma é uma maneira de pressionar os governos de Israel e do Egito para abrir esse corredor humanitário. Agora, esse corredor humanitário se mostra muito difícil em função das desconfianças e da implacabilidade, digamos assim, do Estado de Israel, do exército israelense, do Netanyahu, que não quer abrir nenhum tipo de concessão. Né? É curioso, porque os habitantes, os 2 milhões de habitantes de Gaza, não tem para onde correr. Nem para o mar eles podem ir. Né? Eles não têm para onde sair. Quer dizer, como é que quer como é que pode, não pode nem se chamar de refugiados também? Parece que a ideia realmente é acabar com o povo palestino, né? Vamos eliminá-los, né? Parece que é isso que eles querem. E, enfim, é impossível essa população se deslocar para o norte, porque eles não vão conseguir, não tem espaço suficiente para todo mundo, né? É uma coisa assim, só para justificar, dizer, olha, eu bem avisei, não saíram, quem ficou morreu, né? Está na cara que é para isso, é para ter um álibi, para sair matando, né? Enfim, o presidente Lula, ele fica sozinho, aliás, não, sozinho não, acompanhado do Papa, né? Nessa cruzada de pacificação, né? E ele faz a proposta correta, né? Aliás, isso já vinha sendo feito pelo Lula no primeiro mandato, né? Ele já chamava a atenção da questão da Palestina, já chamava a responsabilidade da ONU em relação à questão da faixa de Gaza, que tinha que ser resolvido. Olha, há 20 anos que o Lula está falando isso, não é de agora que ele está falando isso, mas ele se solidarizou com o governo de Israel, né? Ele foi duro contra o ataque do Hamas, né? Condenou o ataque, porque foi de uma brutalidade, uma coisa olha, é chocante aquelas imagens que a gente viu, a truculência, matando as pessoas jovens numa festa, uma coisa horrorosa aquilo tudo, horroroso, horroroso. E tem que pensar que tem umas 150 pessoas que foram sequestradas, né? E que estão nas mãos do Hamas. Eu não sei como é que o Netanyahu, que foi tão incompetente em relação à defesa de Israel, vai fazer para salvar ou tentar salvar essas vidas que estão nas mãos do Hamas, né? E é um drama que o mundo está vendo. Ontem, um comentarista numa das minhas transmissões disse o seguinte, eu achei bastante interessante, ele falou, o Hamas tem 150 reféns e Israel tem 3 milhões de reféns, né? 3 milhões somando com os da Cisjordânia também.
O meu querido Florestan Fernandes, aliás, deixa eu pedir aqui para vocês que estão nos assistindo para contribuírem aqui junto ao nosso bate-papo, né, com perguntas, com colaborações, com informações. A gente tem aqui imagens recuperadas de Gaza, né? Daqui a pouco eu vou trazer imagens ao vivo também para vocês. Essa aqui é uma transmissão especial que fica 24 horas, né, com as imagens de Gaza no monitor. E eu quero agora tratar com o Florestan. Florestan, a gente vê, assim, eu vou subscrever as palavras do Walid Rabah, que é o presidente da Associação Árabe-Palestina no Brasil, deu, acho que mais de uma entrevista aqui para o nosso coletivo, dizendo que a gente assiste também a um genocídio comunicacional. As agências internacionais, todas pró-Israel, as big techs, todas pró-Israel, e a imprensa brasileira é mais pró-Israel ainda do que tudo junto. Então a gente tem assim um bombardeio, né, de informações que são falsas também, porque são enviesadas, haja vista aquela história dos bebês decapitados, que a Folha de São Paulo tenta salvar agora também sem muitas condições, porque não se sabe, não se viu, não tem foto, não tem nada, não tem registro disso. Eu queria que você falasse da perseguição, por exemplo, que o Breno Altman está sofrendo, porque o Breno Altman é um judeu, né, e que defende a soberania do povo palestino e critica, né, a violência do exército israelense. A Associação Brasileira de Imprensa já emitiu uma nota em defesa do Breno Altman. Como é que você está vendo essa situação? Olha, eu acho condenável tudo isso, né, esse cerceamento, né, ao Breno Altman, que é judeu e tem uma visão muito clara da questão da Palestina. E ele responsabiliza o Estado de Israel pela situação que nós estamos vivendo hoje, né? E realmente é isso, a responsabilidade é de Israel, mas por conta do ataque do Hamas, a mídia dos grandes países fica numa visão voltada só para os civis que foram mortos na ação do Hamas. Mas, como disse agora há pouco, eu li aqui, né, entre os nossos internautas, uma pessoa que falou o seguinte, falou, e as pessoas que foram sequestradas pelo governo de Israel? São 2.200.000 palestinos que foram sequestrados. Eles estão sequestrados e colocados naquele cativeiro chamado faixa de Gaza. Essa é a realidade, né? E uma questão que ninguém resolveu. Então, eu acho que o Breno Altman tem que ser respeitado, primeiro porque ele entende muito sobre essa questão, esse conflito, e entende muito sobre o que envolve ali o Golfo, né, aquele Golfo Pérsico, aquela região onde está Israel e os países ali, Egito, a faixa de Gaza. Ele tem uma noção histórica e sabe das responsabilidades. Agora, isso vem ocorrendo não só aqui no Brasil, mas em outros lugares do mundo, né? Eles querem um discurso único. E eu acho que os palestinos são considerados por esses países seres humanos de terceira classe, né? É assim que eles estão se comportando. Eu acho que é duro ver que as grandes potências do mundo ou se omitem em relação a isso, ou tomam o lado dos norte-americanos que têm interesses na região por conta das riquezas que ali existem. Não, e sem Né? contar, Florestan, que há um estudo, acho que da própria ONU, atestando que as terras ali onde os palestinos estão sendo tratados como reféns de Israel já há tanto tempo, 70 anos, né? Ali na Cisjordânia e na Palestina e na faixa de Gaza, é muito rica em gás e petróleo, né? Quer dizer, há um interesse também que é econômico. Agora, eu queria que você comentasse também, eu já vou para o bate-papo aqui, estão chegando mensagens para a gente. Os Estados Unidos mandou um porta-aviões
imponente para lá, com 40 aeronaves de última geração. O Reino Unido também mandou. Eu estou identificando nisso uma tentativa de intimidar os países árabes ali do entorno, Irã, Síria, próprio Egito, mesmo sendo de direita, esses países tendo governos de direita, eles são árabes, né? E podem eventualmente tomar partido aí pró-Palestina. Como é que você vê isso? Me parece também um certo temor, né, do Ocidente de perder, de o Irã, por exemplo, se colocar, né, dentro desse conflito. Quer dizer, não se coloque, a gente está dizendo que nós vamos entrar também. Pode escalar e está escalando, Florestan. Thais, acho que você tem razão na sua análise, porque não tem sentido você mandar um porta-aviões daqueles, aliás, mandou vários, não foi só esse, para ajudar Israel, né? Porque Israel, se é uma coisa que ela não precisa, é de poder bélico, né? Ela tem um poder bélico monstruoso, apesar de estrategicamente ter levado um baile do Hamas, né? Ali na faixa de Gaza, os palestinos não têm exército, não tem força bélica. Então, assim, eles estão levando tudo isso para fazer o quê? Para matar todo mundo que está lá? Essa é a ideia? Não é, acho que não. Acho que é meio que para falar, olha, vocês aí que são ligados, são muçulmanos também, fiquem atentos, que nós estamos aqui e a coisa pode pesar. Assim, é dessa maneira que é feita as relações internacionais nessa região, né? Dessa maneira. E aí você vai ver cenas de ataques terroristas ocorrendo em várias capitais do planeta. É isso que a gente tem visto, né? Porque como esses países não têm condições de um enfrentamento para defender as suas fronteiras e a sua autonomia, eles partem para o terrorismo, né? O que explica o terrorismo é exatamente isso: é você impossibilitar que um povo tenha autonomia sobre o seu próprio país, né? Então é sempre em cima de ameaças, e eu acho que não, isso aí não vai resolver nada. Isso aí, se você não tomar uma atitude séria para garantir o Estado palestino, né, e a autonomia dele, esse conflito vai se arrastar, né, por décadas ainda, e muita gente vai morrer dos dois lados. E a gente vai lamentar as mortes, né? Porque o que a gente vai fazer? Você lamenta as mortes, né? Você não pode fazer nada, cara, nada. E eu não sei, o presidente Lula retirou, tem retirado as pessoas que estavam em Israel e está tentando retirar agora 28 brasileiros que estão na faixa de Gaza. E ele mandou aviões da FAB para retirar os brasileiros em Israel e mandou um avião que compõe a frota da Presidência da República. E é simbólico ele mandar um avião da Presidência da República, né? Ele está dizendo que o governo brasileiro quer uma solução pacífica, quer um corredor humanitário para salvar vidas, né? E que está mandando um avião que não é militar, é um avião presidencial, para dizer que está ali não para fazer nenhum ataque, né? Não é uma ameaça militar, né? É um avião que está indo para pegar pessoas, recolher pessoas brasileiras que estão pedindo para voltar para o Brasil, como ajudou os brasileiros que estavam em Israel. Aí muita gente fala, não, por que foi buscar lá em Israel? Boa parte era turista e podiam pagar. Vários voos foram cancelados, né? E acho que o governo brasileiro fez muito bem de tirar os cidadãos brasileiros de uma região de conflito, trazer aqui para o Brasil e dar um exemplo, né? Você vê para o mundo até, vários países
da América Latina procuraram o Itamaraty, estão pedindo ajuda, o Chile, a Argentina, né, para ver se consegue, através desses voos do governo brasileiro, trazer, enfim, cidadãos. Tem gente reclamando já do seguinte, quer dizer, o Brasil está trazendo os brasileiros ricos de Israel e os brasileiros pobres de Gaza, né, vão ficar presos ali. Evidentemente que é uma crítica, acho que até injusta, mas mais uma vez revela que você tem luta de classes até nesses resgates, né? Eu acho que vale a pena lembrar uma coisa, sabe? O presidente Lula, né, mandou um avião para trazer para o Brasil de volta evangélicos, né? Evangélicos que fizeram tantas fake news contra o presidente Lula durante a campanha, né? Ele mandou 2 aviões repletos de evangélicos resgatados em Israel. Mostram um detalhe interessante. Uma das igrejas era a Lagoinha, a mesma do André Valadão, né? Ou seja, os aviões da FAB, que no tempo do Bolsonaro transportava cocaína, joias sauditas e coisas mais, né? Agora está transportando pessoas que estão em regiões de risco, né? E aí eu lembro, viu, como é diferente um presidente humanista e um outro que é armamentista, né? Em 31 de janeiro de 2021, Conde, o Bolsonaro disse que a retirada de brasileiros que estavam em locais de risco do coronavírus não ocorreria por conta da quarentena, né? Na época, o Bolsonaro afirmou que se tratava de uma ação que cabe mais ao Congresso do que ao Executivo, porque mexe com os recursos dos cofres públicos, né? Ele falou: se me arranjarem recursos e meios, eu vou lá e arranjo um jeito de buscar essas pessoas. Mas custa caro, né, um voo desse, ele disse. E ali, enfim, ele deixou de atender esses brasileiros que estavam principalmente na Ásia, né, na China, no Japão, e aí foi a resposta que ele deu. Agora, no dia 25 de fevereiro do ano passado, o Bolsonaro, então, decidiu que cerca de 500 brasileiros que viviam na Ucrânia, né, lembra quando começou a guerra da Ucrânia, deveriam se virar sozinhos, né, para deixar o país. O ex-presidente disse na época que, através do Ministério da Cultura e do Ministério das Relações Exteriores, que era uma área que estava tendo um conflito e que, portanto, não tinha como retirar essas pessoas de lá, né? O tom, esse tom do Bolsonaro foi seguido pela Embaixada Brasileira em Kiev, né, que divulgou, horas depois da fala do Bolsonaro e horas depois da invasão das tropas russas, a recomendação para que os brasileiros tentassem se deslocar por conta própria, né? E aí, veja só, você sabe o que o Bolsonaro estava fazendo nesse dia? O Bolsonaro estava aqui em São Paulo, na praia, numa praia no Guarujá, curtindo o mar e criando ali uma aglomeração de banhistas, né? Essa aí era a solidariedade do Bolsonaro, da extrema-direita, aos brasileiros que viviam na Ucrânia. É bom a gente lembrar dessas histórias para saber as diferenças entre um governo como o do Lula e o desgoverno da extrema-direita, que ficou 4 anos no poder. Resumindo, né, o Florestan, se fosse presidente do Brasil ainda o Bolsonaro, esses brasileiros que estão lá em Israel iam ficar a ver navios, iam ficar lá em Israel mesmo. A verdade é essa, né? Para resumir. Cadu está dizendo aqui, o bate-papo, vamos para o bate-papo, intrometer-se nesse genocídio iniciará a Terceira Guerra. Rui Abreu, toda a solidariedade com o Breno Altman. Adriano Quietinho, Lula é tão incrível que ao mesmo tempo cuida do Brasil e do mundo.
e os bolsonaristas, fascistas, nazistas e sionistas querendo atrapalhar, como sempre. Estela Deusa Pegado Araújo. Não é cativeiro, é campo de concentração a céu aberto. Valquíria Guimarães, apoio e solidariedade ao Bremen. Aliás, eu quero destacar aqui que a gente recebe muita solidariedade ao Breno Altman, que também teve ali a questão da desmonetização do canal, né? A gente denunciou aqui. E o Breno é uma das figuras mais preparadas para falar sobre esse tema, e ele tem essa particularidade, né? Quer dizer, é um judeu que entende perfeitamente o que está acontecendo ali e não toma esse partido terrível que a imprensa brasileira, por exemplo, está tomando nesse momento. Maria Marta Antunes, revi a entrevista sua, Conde, que fez com Breno Altman. Breno sempre corajoso, fala o que pensa a respeito das causas que defende. Eu vou deixar os outros comentários para depois. Ô Florestan, eu vou mostrar aqui a primeira foto do Lula, depois da cirurgia, tirada pelo Ricardo Stuckert. Tá aqui, o Lula tá muito bem, né? Tá com uma cor muito boa. Esse óculos dele também aqui tá muito bacaninha, né? Saudade dele, né? Ele precisa, ele faz falta, né? Acho que a última vez que eu encontrei com o Lula pessoalmente, acho que você estava junto, não foi? Na redação do 247, você estava nesse dia ou não? Não, nesse dia eu não fui. Nesse dia eu não Ele estava. foi com a Janja. Isso foi antes da campanha eleitoral. Não, eu tive depois com ele num jantar, né? Mas ali Ele vai ficar, nesse... depois dessa cirurgia na pálpebra, né? Não, Ele está muito bem tá aqui. muito bem, olha lá. E eu acho o seguinte até, né? Porque o Lula, além de um grande estadista, virou um intelectual, né? Um Sim. sujeito que leu muito, discute várias obras, né? Ou seja, e você vê que é um homem de ação, que não para de trabalhar, ele não parou de trabalhar, ele não fica se exibindo, né? Porque ele fez a cirurgia e não ficou lá Não mostrando. gosta disso, né? Não, Isso. diferente do outro, né? Que toda hora vinha mostrar aquela pança dele lá, as pessoas ficarem comovidas, né, com o estrago das cirurgias que ele já fez, né? Vira e mexe o antigo presidente corre para um hospital, né, para se E a vitimizar. primeira coisa que ele faz quando chega no É, hospital é tirar uma foto. é, exatamente. E o Lula está aí, né, cara? Bem pra caramba, fazendo reuniões no Palácio da Alvorada, reuniões virtuais com o Ministério, inclusive várias para tomar decisões a respeito do posicionamento do Brasil com relação ao conflito, né, na faixa de Gaza, né? Como é que o Brasil deve se colocar, principalmente em relação à ONU, né, onde ele ocupa a presidência, né, do Conselho de Segurança, e com as questões do país, né, porque ele lida com um Congresso muito difícil, muito complicado, que foi, aos poucos, deixando de cumprir as suas tarefas constitucionais e avançou naquilo que era de responsabilidade do executivo, né? Ele quer a Caixa Econômica, ele quer empresas estatais, ele quer emendas do orçamento, quer definir aonde que vai ser gasto o dinheiro. Esse não é papel dos parlamentares, né? Mas ficaram mal acostumados, porque o capitão abriu o cofre e falou: podem fazer o que vocês quiserem com esse dinheiro, né? E aí o Lula chegou e falou: comigo não é bem assim, né? E está tentando negociar, porque piorou muito. O Congresso, você pega da Constituinte para cá, cada vez foi ficando pior, pior, pior. E agora é aquela coisa da chantagem até, né? Ou você me dá aí a Caixa Econômica, ou então não aprovo o arcabouço fiscal, né? Ou é o tempo todo isso, em cima de chantagem. E o Lula está tentando resolver
ponto a ponto, né? Está tendo paciência, o país está crescendo, a economia está num caminho saudável, e o que tudo indica aí, a inflação vai ser menor do que era esperado ou projetada. O Haddad saiu muito bem como ministro da Fazenda, muito bem, deu um show, está dando um show, né? Porque ele também anda na corda bamba, né? Com um mercado financeiro e uma mídia corporativa botando pressão. E ele vai num caminho que ele consegue garantir para o governo Lula recursos para atender as demandas na área social, que é o grande intuito do presidente, né? Redução da desigualdade, redução da pobreza e ampliação da oferta de empregos através do crescimento econômico, né? Do investimento em grandes obras públicas e, com isso, alavancar a indústria e o comércio. E com dificuldades, o governo vem conseguindo resolver as questões que se colocam. Agora, é uma sociedade, né, como em outros lugares do mundo, está contaminada pelo discurso de ódio e das mentiras que foram a grande novidade dos últimos 10, 15 anos nas relações políticas e econômicas. E muitas pessoas, como a gente vê ainda hoje, foram capturadas, né, por esse discurso, e precisa entender até mais de psicologia para compreender por que essas pessoas acreditam, né, num mundo que não existe, num mundo criado pelo bolsonarismo. É uma coisa impressionante, mas isso ocorre nos Estados Florestan, Unidos também. isso aí a psicologia realmente ela explica, né? A mentira tem um poder de sedução muito forte. Essa história, por exemplo, dos 40 bebês decapitados, né? A pessoa vê isso uma vez, depois pode vir o desmentido, pode vir a história de fake news, mas aquilo fica cravado na memória daquela pessoa. E fica uma coisa assim, você se apega à mentira. Essa, enfim, são as dificuldades da vida, né? Quer dizer, o ser humano, o sujeito, tem essas fraquezas, essas fragilidades, e a gente precisa, por isso que a gente tem a política para tentar, enfim, dirimir essas questões aí também de ordem da comunicação. Aliás, eu sempre acho que falta um núcleo, né, de comunicação aplicada com especialistas, pesquisadores, não só para o governo brasileiro, sobretudo para o governo brasileiro, mas para qualquer governo do mundo. Né? Os Estados Unidos têm isso, né? Eles têm uma sala eles têm um grupo de inteligência que lidam com essas questões, por exemplo, das palavras-chave, das palavras fortes, vai usar terrorismo, não vai usar terrorista, aquela coisa de você produzir os discursos e produzir um padrão de comunicação. Mas esse é um tema para um doutorado, vamos dizer assim, né, Florestan? Agora você vê, olha, acabou de subir uma manchete aqui no 247 que é significativa para entender o que nós estamos passando, né? O Sarkozy rasgou elogios, né, ao presidente Lula, né, e dizendo que o Lula hoje é o grande protagonista, né, em defesa de um mundo multipolar, né, e que está tendo uma atuação correta no Conselho de Segurança, né, e criticou a ONU, falou que a ONU tá desaparecendo, né, não tem mais importância nenhuma, porque o que você fala lá não vale, né, essa é a realidade, não está valendo nada, né, e o Sarkozy, então, fez esses elogios e uma análise muito precisa, né, desse momento e concordando plenamente com o presidente Lula, né? O Sarkozy criticou os organismos multilaterais, incluindo a ONU, né? Ele argumentou que essas instituições perderam relevância em um mundo em constante mudança. O sistema multilateral que conhecemos hoje é do século XX e a gente está no século XXI. É aquilo que o Lula já tinha falado para o Biden e tinha falado no discurso dele, né, na abertura da Assembleia Geral da ONU desse ano. Ou seja, a diplomacia brasileira
está dando de 10-0. Pena que a gente não tenha tanta força, O mas... Brasil está com a faca, o queijo, que não me ouçam, né? Faca. Mas a faca, o queijo, a marmelada e a goiabada na mão, porque o Brasil é presidente dos BRICS, o Brasil está na presidência do G20, o Brasil está na presidência do Mercosul e o Brasil está na presidência do Conselho de Segurança da ONU. E Né? ainda... Agora, se essas instâncias valessem alguma coisa, a gente vê que nessa questão de Israel, Israel é autorizado a matar quem quiser e que o mundo fica só observando. Mas a Eu questão estou é que... indignado. Não, todos estamos, né? E você vê que os Estados Unidos estão numa crise profunda, né? Aquela democracia que eles falavam aos quatro ventos, a grande democracia do Ocidente, está aí, né? Com um pastelão, né? A invasão do Capitólio, um presidente autoritário, truculento, manipulando as eleições nos Estados Unidos, fez de tudo para melar a eleição nos Estados Unidos. É uma vergonha. É um país que já iniciou o seu mergulho para deixar de ser a grande nação que foi, né, durante as últimas décadas. Né? Os Estados Unidos está numa encruzilhada e o mundo também, né? E nesse momento é um momento muito difícil e preocupante, né? Por conta dos países que têm a bomba atômica, mas você vê que há um movimento, uma reorganização das nações que estão largando a ONU para vir para os BRICS. Falam assim, ó, com vocês não resolvem nada mesmo, eu vou vir para cá, que aqui as coisas andam. Né? E todo mundo, você vê, todo mundo quer participar dos BRICS. Isso é uma sinalização. E o que o Sarkozy está falando é verdade. A França foi covarde, o governo francês foi covarde, né, ao se posicionar ao lado dos Estados Unidos em relação a esse conflito. Né? Tinha que ter uma postura muito mais digna, né, mostrando, olha, isso aqui não dá para ser desse jeito. Né? Lógico que você vai condenar o ataque do Hamas, mas é lógico também que você falou, ó, não dá mais para continuar desse jeito, nós temos que resolver essa situação da Palestina. Né? Mas aí o que eles fazem? Eles se fecham em copas, só olham para eles, esquecem o resto do planeta, e lógico que os países não vão ficar esperando ou sendo servil a esse grupo. Eu acho que o Sarkozy está corretíssimo e o presidente Lula também. Tanto que, apesar de não concordarem com a postura do Lula, aonde ele chega, todo mundo quer ouvi-lo. Aonde ele aparece nas reuniões internacionais, todos os chefes de Estado querem conversar com ele. Querem conversar com ele porque ele talvez seja uma referência daquilo que pode ocorrer no futuro. Né? E o que pode ocorrer no futuro com um governo do Lula é um país, é um Brasil forte, né? A expectativa, inclusive, é que o Brasil pode ser o celeiro do mundo no sentido dos alimentos, na produção de alimentos, e a previsão até do FMI é de que o Brasil deve ter um crescimento significativo do PIB no ano que vem. E então, assim, é um país que se coloca, ele não fica servil. Né? O que os americanos odeiam nos brasileiros, no governo de esquerda brasileiro, é que ele não se verga totalmente ao poder deles. Né? O Lula vai com aquela habilidadezinha dele e vai construindo uma diplomacia que é favorável a nós, né? Ao povo brasileiro. E isso incomoda os norte-americanos, os governos dos estadunidenses. Ô, Florestan, eu pensei aqui, para a gente fazer um contraponto ao que você está dizendo, dizer o seguinte, né? Quando o Bolsonaro apoiar o governo de Israel, aí eu acho que a gente, pelo menos no Brasil, vai ter um entendimento melhor do que está acontecendo nesse conflito, né? Porque a família Bolsonaro, aliás, é toda pró-Israel, né? Talvez seja um bom indicador para a gente saber
Não naquela superficialidade de que lado você está, mas pelo menos de saber da dignidade humana que a gente tem de defender. Florestan, já que eu falei aqui nessa figura abominável que o cidadão prestes a pertencer ao sistema penitenciário brasileiro chamado Bolsonaro, eu queria que você falasse sobre o fato de ele estar defendendo os terroristas aqui domésticos, né, do 8 de janeiro. Que história é essa? O Bolsonaro está defendendo agora? Eles quer que os sejam perdoados? É isso? Está dizendo que tem que se manter o Estado democrático de direito, né? Ah, agora ele virou um grande democrata, sabe? Diz que se fosse no governo dele isso não estaria acontecendo, que colocar tornozeleira eletrônica é uma humilhação. Humilhação foi o que eles fizeram com o país, né? Eu acho que esse discurso do Bolsonaro tem a ver com o fato dele estar caminhando para um julgamento que, como você disse, pode levá-lo à prisão, né? E é o que todos nós estamos esperando já faz tempo, né? Porque é incrível que o Bolsonaro, depois de tudo que aprontou nos últimos 4 anos, fique aí rodando pelo país fazendo campanha para os políticos ligados a ele, né? As denúncias que foram feitas pelo Mauro Cid são muito claras. As digitais do Bolsonaro estão ali, cravadas dele, do Braga Neto, do Heleno, todos eles tinham um projeto golpista e que não foi para frente, né? Porque eles não tiveram o apoio de alguns comandos das Forças Armadas. Não foi por outro motivo, foi por conta da falta de apoio, principalmente do pessoal da ativa. Não que eles não eram bolsonaristas, eram, até devem ter votado no Bolsonaro, mas eles perceberam que aquilo era um voo perigosíssimo, né, para eles mesmos, né? Sabiam que um golpe não ia dar certo e foram alertados, inclusive, pelos militares dos Estados Unidos para não se moverem nesse sentido, porque não teria apoio nenhum do governo norte-americano, do Biden. Eu acho que se o presidente fosse o Trump, certamente o sinal seria outro. Agora, o Bolsonaro vai ter que responder na justiça, não só pelas joias, pela venda das joias, não só pelo uso dos recursos públicos mal utilizados, para dizer o mínimo, durante o governo dele, né? Mas principalmente pelo embate que ele fez para enfraquecer o Estado democrático de direito e os pilares da nossa democracia, os ataques que ele fez ao Supremo e ao Congresso. O Congresso meio que ele conseguiu dar um cala-boca liberando as emendas do orçamento, né? Agora, o Supremo era o grande foco dele. Ele sempre quis destruir o Supremo. Não à toa, a base dele no Senado começou a fazer ataques ao Supremo Tribunal Federal recentemente, né? Com o intuito de desacreditar os ministros do Supremo. Essa é a ideia dele para se vitimizar, se colocar como fui perseguido, sou um perseguido político, né? É isso que ele quer fazer. Agora, você pega na minuta do golpe, né, que a gente teve acesso, ele fala, né, no fechamento, né, na anulação das eleições, a convocação de uma nova eleição, que é uma coisa que realmente, como uma nova eleição, né, eles tomam o poder e falam em uma nova eleição, mas assim, e estava ali que o nominal, né, que teria que se prender o Alexandre de Moraes. Ou seja, ele morre de medo do Alexandre de Moraes, né? Ele não falou dos outros ministros, mas na minuta está o nome do Alexandre de Moraes. E se está o nome do Alexandre de Moraes, é porque ele sabe que o ministro que peitou ele, peitou as bravatas dele e dos generais, foi o Alexandre de Moraes, que teve pulso firme para fazer isso, né? Não estou nem discutindo questões outras ideológicas e tal. O Alexandre de Moraes ele teve a postura correta
em defesa da Constituição, em defesa da nossa democracia, e o Bolsonaro sentiu dificuldades. Ele não avançou muito em função do posicionamento do Alexandre de Moraes, principalmente na presidência das eleições, né? Eu acho que ali, combatendo... Eles tinham um plano para prender o Alexandre de Moraes, né? Na minuta do golpe, tá? Inclusive, parece que esse detalhe foi acrescentado pelo próprio Bolsonaro. Meu querido Florestan Fernandes, obrigado por a essa você. presença sempre luminosa, serena, para indicar caminhos aqui, para abrir frentes de debate. Acho que isso é importante, que o 247 sempre faz com muita virtude, né? Quer dizer, abrir frentes de debate. Acho que é essa que é a nossa função nesse momento. Essas questões tão espinhosas como a questão da guerra Palestina-Israel. E a gente vai seguir aqui, meus 2 próximos convidados já estão posicionados aqui. Então, vamos fazer essa transição. Florestan, excelente fim de semana para você. Muito obrigado, tá bom? Valeu, Conde. Um beijo para você, um beijo para todos que estão nos acompanhando.